pergunto a você, como você tem se tratado? Interrogação? Hein? Minha pergunta é essa: como você tem se tratado? Como você está tratando você mesmo? Você tem refletido sobre isso, sobre sua pessoa? Você tem pensado sobre você? Tem avaliado quem você é? Você tem observado o caminho que você tem seguido, se é bom, se é ruim? Você tem pensado em você? Nós precisamos, muitas vezes, refletir sobre as nossas pessoas, sobre nós mesmos, para podermos seguir em frente. Temos que nos descobrir verdadeiramente. Tem pessoas que não sabem quem elas são. Elas nunca pensaram sobre elas. Acham que são coisas que andam por sobre a face da terra. Não é assim. Nós somos seres humanos. Somos seres pensantes, somos seres espirituais. Você já pensou no valor que você tem? Nós temos até um cântico que fala sobre isso. Nós temos que pensar que a vida é relacionamento. E o primeiro relacionamento é de você com você mesmo. A minha pergunta aqui para vocês: você gosta de você? Eu ouvi poucas vozes, não ouvi todos não. Tem pessoa que não gosta de si mesma. Mas se autoanalisasse corretamente e tivesse uma percepção da perfeição que Deus o criou, certamente gostaria. E gostando, poderia ser uma pessoa muito melhor na face da terra, muito mais útil e muito mais querida, na verdade. Você sabe por que muitas pessoas não têm amigos? Porque ela não gosta dela mesma. Quando a pessoa não gosta de si, ela não consegue relacionamentos, que não se relaciona nem consigo mesmo. E nós vivemos num ambiente de relacionamentos. E nós precisamos aprender como nos relacionar. E quando nós estamos liderando, estamos diante de grupos de pessoas, precisamos saber como fazer isso. E nós temos uma palavra hoje do apóstolo Paulo para mostrar para nós como é importante o relacionamento. Principalmente o relacionamento cristão, que deve ser um relacionamento sempre especial. Hoje de manhã nós falamos sobre a graça de Deus. Como a graça de Deus é tão grande, tão profunda, que nós seres humanos não alcançamos, não entendemos. E eu mencionei aos irmãos sobre aquele facínora que foi crucificado com Jesus, que Roma o considerou maldito ao pendurar no madeiro. E ele era mesmo. Passou a sua vida fazendo maldades, talvez homicídios, roubando, fazendo tudo que não era certo. E num só momento em que ele olha para Jesus, que estava também crucificado, e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E por causa destas palavras dirigidas ao Senhor Jesus, e Jesus vendo naquele coração
uma consternação profunda e uma esperança maior que o universo. Jesus diz para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa é a graça de Deus. Você tem usado da graça de Deus para com você mesmo, para com seus filhos, para com seus amigos, seus colegas de trabalho? Temos que pensar nessas coisas para tornarmos o mundo e a nossa convivência cada vez melhor. Devemos espalhar bom sentimento, que é o sentimento de amor. Jesus diz que nós devemos amar uns aos outros de maneira especial, como Ele nos amou. Isso é poder de relacionamento. Se você ama assim, você não vai falar mal, você não vai julgar. Você vai sempre estar disposto a ajudar as pessoas. Você está disposto sempre a levantá-las, nunca a sufocá-las ou destruí-las, mas edificá-las. O apóstolo Paulo escreve na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, e ele diz ali: antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria os seus filhos. Um homem que tinha a autoridade dada pelo próprio Jesus, tinha uma missão dada pelo próprio Senhor, e ele então diz estas palavras para um grupo de crentes. Nós não sabemos se era um grupo grande ou era um grupo pequeno, mas sabemos que na cidade de Tessalônica havia ali uma igreja formada, e Paulo está escrevendo a estes irmãos. Ele diz: antes fomos brandos entre vós. Quando ele esteve com aqueles irmãos, e certamente edificando aquela igreja, ele faz com que eles se lembrassem disso. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria os seus filhos. Por isso, meus irmãos, nós demos ao tema desta noite esse tema, demos a esta pregação esse tema: o sentimento do verdadeiro obreiro pelo rebanho do Senhor. E esse sentimento humano, por isso que eu toquei nessa questão, que é um sentimento que todos nós devemos ter, para que saibamos nos relacionar, para que saibamos como liderar as pessoas, como estar à frente delas, como guiá-las. Aqui nesse tema, o sentimento significa, meus irmãos, o estado de espírito com o qual o líder, o obreiro de Deus, aquele que está à frente, trata com suas ovelhas, com a igreja do Senhor, com o povo do Senhor. Nós sabemos que quando a gente vai ao médico com uma dor tremenda, com uma enfermidade, nós queremos que o médico logo dê-nos um remédio que alivie a dor, que cure a enfermidade e que nós tenhamos aquele sentimento de saúde. Quando nós vimos para a igreja também, nós queremos voltar curados das nossas almas. E aí então é que reside esta capacitação divina dada por Deus e que deve ser utilizada verdadeiramente por aqueles que lideram,
E nós sabemos que cada cristão, cada crente é um líder, é alguém que influencia, aonde quer que esteja, mesmo que você não tenha uma noção correta dessa liderança. Você muitas vezes pode perceber que você está lá no consultório de um dentista, sentado ali com algumas pessoas, e trava-se ali logo uma conversa, e de repente você está na liderança da conversa, está falando para aquelas pessoas aquilo que está dentro do seu coração. E como devemos fazer estas coisas? O profeta Zacarias, no capítulo 4, verso 6, diz ali, na palavra profética: e respondeu-me dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência. Se estamos trabalhando num relacionamento, esta deve ser a maneira, esse deve ser o sentido. Não por força nem por violência. O estado de espírito de domínio, o estado de espírito de indiferença, o estado de espírito de amor, o estado de espírito em amor e ternura, o estado de espírito em amor, ternura e carinho, o estado de espírito de amor, ternura, carinho e meiguice, que é aceito pelo Senhor nos nossos relacionamentos. Isto faz com que haja cura de alma. Você pode praticar isto com você mesmo. Como que você deve tratar-se a si mesmo? Tratar-se com este sentimento de espírito, de amor, ternura, carinho e meiguice. Pense bem, se você tratar-se desta maneira, como que você vai se sentir? E quando você é tratado desta maneira, aonde quer que seja, como você se sentirá? Se sentirá sempre cada vez melhor. Como é difícil uma palavra má, uma palavra grosseira, no momento em que você talvez estivesse com uma certa esperança em alcançar algo, e ali vem uma palavra contrária. Mas quando vem a palavra boa, a palavra favorável, a gente se reaviva, a gente se levanta, a gente se sente valorizado diante das pessoas. E isso faz um bem tremendo. Nesse mesmo versículo de Zacarias, esse versículo 4, a parte B, no capítulo 4, melhor dizendo, na parte B do versículo 6, a palavra ali se completa assim: mas sim, pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então vamos ler o texto todo, o versículo inteiro. E respondeu-me dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Relacionar-se de conformidade com aquilo que o Espírito de Deus quer que nós façamos. Como que nós estamos lidando com o nosso parceiro, a nossa parceira, na nossa vida comum do dia a dia? Como estamos relacionando com os nossos filhos? Uma vez que aonde quer que esteja, nós estamos agindo como um líder. Nestes versículos, o apóstolo Paulo, meus irmãos, nos oferece exemplos de atitude espiritual
que todos os mestres, os líderes, os pais, aqueles que estão diante de grupos, obreiros, missionários, evangelistas e pastores devem adotar ao liderar as pessoas e, em particular, aquele que está diante do rebanho do Senhor, dos crentes em nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós aceitamos a Jesus, qual era o desejo do nosso coração? Na verdade, não era encontrar graça e bênção? Ou não? Certamente que sim. Queríamos encontrar algo que satisfizesse a nossa alma, porque os bens materiais, essas coisas, verdadeiramente não satisfazem. O que satisfaz a nossa alma é a ação do Espírito de Deus, através das pessoas, nos relacionamentos. E nós temos o conselho do apóstolo Pedro, na primeira carta dele, no capítulo 5, verso 2, aonde ele fala aos presbíteros da igreja, e diz: apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Olha a colocação de Pedro, uma colocação maravilhosa para que nós possamos buscar entender como se deve cuidar, primeiramente de nós mesmos e depois das outras pessoas. Cuidarmos não forçosamente, mas voluntariamente, espontaneamente. Não para angariar coisas e bens, não por ganância, mas de ânimo pronto, isto é, de boa vontade. Podemos dizer, meus irmãos, que a posição que o apóstolo Paulo tinha como apóstolo de Cristo lhe dava o direito de ser exigente, de ser rude, de ser alguém de maneira legalista. Ele tinha legitimidade da parte de Deus para agir. Não obstante, ele não se valia disso a fim de conquistar e de conservar os crentes vivos e ativos na fé, pelo amor, não pela pressão. O apóstolo poderia ter exigido daqueles irmãos, por ser apóstolo, maior honra pessoal e maior respeito e maior consideração, exigir deles até uma melhor hospedagem. Ele podia buscar estas coisas grandes que os poderosos buscam, mas ele não fez isto. Ele poderia até fazer com que os crentes se tornassem subservientes a ele. Porém, ele não preferiu conduzir-se deste modo. Então, meus irmãos, como, pois, agiu o apóstolo para com os crentes do Senhor Deus, que estavam lá naquela cidade de Tessalônica? Qual foi a sua postura para com eles? Como teve para si e a sua vida
em relação aos cuidados devidos àqueles irmãos, como viveu para que seus ensinos e suas palavras tivessem, então, efeito profundo e autoridade na vida daquelas pessoas. Primeiramente, agiu como mãe que cuida de criança pequena. Olha só, a atitude do apóstolo Paulo, como uma mãe que cuida de uma criança pequena. Aqui nós temos muitas mães, temos muita gente que cuida de criança aqui, e sabe como deve fazer para cuidar da criança. Deve se tornar criança muitas vezes. E é o que a gente se torna mesmo. Pega a criança e daqui a pouquinho a gente está até falando como criança. Está imitando o menino ou a menina. É isso que ele diz nos nossos relacionamentos. Nós devemos descer ao nível daqueles com os quais nós estamos relacionando. E muitas vezes você se menospreza. Você diz que você não vale nada, que você é pequeno demais, que não tem importância. Então, como que você deve se relacionar com você mesmo? Deve descer ao nível em que você acha, e lá de baixo você começar a subir, a trabalhar a sua vida e a se edificar. E nós temos os elementos para a nossa edificação. Nós temos o poder de Deus, a influência de Jesus. Nós temos a palavra do Senhor para nos ajudar e fazer com que nós possamos verdadeiramente alçar voo. No capítulo 2, aqui no verso 7 da carta aos Tessalonicenses, Paulo diz assim: antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria os seus filhos. Como enviado do Senhor, o apóstolo agiu para com aqueles irmãos, para com aquelas pessoas, como mãe que tem crianças pequenas. Isso dá a entender, meus irmãos, que com grandes sacrifícios fazia um esforço especial para nutrir e proteger aquelas pessoas que estavam chegando, que estavam se convertendo, e prover as suas necessidades espirituais, tal como o desejo de Deus, expresso no livro do profeta Isaías, no capítulo 49, verso 15, aonde a profecia, através do profeta Isaías, diz: porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele? Olha a visão de Deus, meus irmãos. Esta é a visão do relacionamento de cima para baixo, daquele que cuida, daquele que trabalha a pessoa. Como Deus faz esta obra de maneira maravilhosa. E continua a dizer que não se compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. O Senhor Deus está falando através do profeta, nesta questão do relacionamento. Uma mãe, é impossível que uma mãe que é mãe de verdade esqueça do seu filho. Às vezes eu converso com as irmãs, mães que têm alguma dificuldade com seus filhos, e eu entendo o que é ser mãe.
A mãe sempre será pelos seus filhos, porque esse é o sentido materno, é o sentimento materno. Mas a palavra do Senhor diz ainda que uma mãe esqueça do seu filho, eu não esquecerei. Deus é o maior exemplo de amor no relacionamento. Ele não esquece dos seus. Ele não esquece daqueles que se humilham e vêm ao encontro dele, daqueles que o buscam, daqueles que o respeitam, daqueles que creem que ele pode trabalhar nas suas vidas e transformá-las de maneira extraordinária, porque a ação de Deus mexe com todo o nosso ser, transforma inclusive a nossa mente. As pessoas convertidas, elas têm uma mente diferente. Elas têm a mente de Cristo. É a confirmação da própria palavra. Muitos crentes da igreja, como meninos, são como meninos, ou ainda, como crianças pequenas, precisam para a nutrição de leite, como ensina a palavra, do leite racional. As crianças normalmente, elas se desenvolvem e crescem fisicamente com cuidado que a mãe tem de amamentar a criança regularmente. Assim também, as pessoas, aqueles que se achegam a Deus, precisam desta nutrição. E o apóstolo Pedro, ele diz lá na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 2: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, vades desenvolvendo, possais crescer no seu interior, no seu ser. E semelhantemente, precisam de cuidado como de infantis na fé. E nós notamos, meus irmãos, que há uma grande ignorância na sociedade, nas pessoas. Não conhecem as orientações de Deus, não conhecem a palavra de Deus, não conhecem os princípios mínimos para o cuidado de suas vidas, por isso tropeçam e caem e muitos se destroem. Eu olho ali aonde eu moro e vejo jovens se destruindo. E sabem por quê? Por ausência de uma formação forte nas suas vidas. Porque, de certa maneira, ignoram que se estão autodestruindo. E isso é tão verdade, que outro dia eu saí para fazer a minha caminhada pela manhã e encontrei um vizinho meu que passou a noite toda bebendo, talvez até usando droga. E esses dias ele passou muito mal, e ele estava lá para morrer. Vai ao médico, melhora e volta, e continua a trabalhar a destruição da sua vida, porque não tem o conhecimento necessário para se defender. Por isso, quando eu comecei esta mensagem hoje, eu falei para você, para que você meditasse sobre você, pensasse sobre a sua vida, refletisse sobre as coisas, pensasse no valor que você tem, como pessoa, como ser humano, pensasse na vida que é uma só. A palavra de Deus é muito clara, diz ao ser humano, ao homem, cabe morrer uma única vez, e depois disso o juízo. Não tem outra oportunidade de viver sobre a face da terra, não. Nem como minhoca. Se querem me entender.
que seria uma vida nojenta. Não tem, a palavra de Deus, ela é clara. Nós vivemos uma só vez. O que você está fazendo da tua vida? Entende? Cuide, reflita sobre você, comece a se cuidar, tenha entendimento. Quando o apóstolo Paulo, ele vai diante dos irmãos, ele vai com conhecimento de Deus, com cuidado de Deus, para instruir, para fazer com que aquelas pessoas se tornassem pessoas melhores, para elas e para as outras pessoas. E o apóstolo Pedro diz que nós devemos desejar, e ele diz assim, que devemos desejar afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vá descrescendo. E semelhantemente, precisamos do cuidado como de infantis na fé. O apóstolo assim fez, cuidou daquelas pessoas pacientemente, com uma mão cuidadosa, como se fossem verdadeiros filhos, e os viu crescer diante de seus olhos, não se deixou abater pelas dificuldades que encontrou para ensiná-los, para edificá-los, não se deixou abater pelas contradições e desprezos de falsos e mesquinhos, gananciosos líderes dos seus dias. Esta é a grande verdade. Certamente que você vai querer a sua melhora, vai querer a sua cura, vai querer chegar lá no ideal de Deus, mas vai encontrar bestas feras dizendo para você que não, querendo arrastar você para os caminhos da miséria, da lama, da perdição, da destruição do seu ser e da sua alma, e levando como presente a desgraça eterna, a miséria eterna. Não é porque alguém, por desobediência, sofra nesse mundo, que deixará de ser julgado e condenado no juízo de Deus. Não há nenhum registro nesse sentido, meus queridos. O apóstolo Paulo gastou a vida dele para instruir muitas pessoas. Ele lhes apresentou o evangelho do Senhor Jesus, ele testemunhou do Senhor Jesus, apresentou as doutrinas que podia protegê-los do mal e da condenação. Por isso, em Tessalônica, nasceu e cresceu e permaneceu uma igreja local do Senhor Jesus, a qual ele escreve esta carta, que tanto edifica como ministros e como crentes que somos, que serve tremendamente para a nossa edificação pessoal e coletiva. O apóstolo cuidou dos tessalonicenses como uma mãe que cuida de filhos pequenos, isto de bebês espirituais. A ama é alguém que não é mãe das crianças que estão sob o seu cuidado, porém é alguém que as nutre e alimenta e cuida. Esta é a figura da ama, a qual o apóstolo Paulo incorporou para si, mesmo diante daquelas pessoas da cidade de Tessalônica. Quando eu falo em ama, eu lembro-me que na minha infância tinha algumas mulheres que eram ama de leite,
porque algumas mães não tinham leite para nutrir as crianças, e outras mulheres tinham leite de sobra, e então elas amamentavam os seus filhos, e amamentavam os filhos de outras mulheres também. Meu irmão, se há amor, isso é expressão de amor. Se há cuidado, isso é expressão de cuidado. E o que nós precisamos, da verdade, levar nos nossos corações nesta noite, é que nós precisamos desenvolver em nossa vida o cuidado de nós e o cuidado dos nossos e daqueles que estão diante de nós. Eu não posso ver aqui ninguém que não seja líder, nem aqui embaixo, nem lá em cima. Todos aqui são pessoas que lideram o lar, lideram no trabalho, lideram no estudo aonde estão, são pessoas influentes, todos vocês. Mas como que vocês têm influenciado? Vocês têm partido do cuidado de vocês mesmos? O apóstolo Paulo, ele tinha um cuidado todo especial consigo. Ele se entregava à oração a ponto de ter visões com o próprio Jesus Cristo, do Senhor vir falar com ele. E quando ele usava da sua autoridade, de tudo aquilo que Deus deu a ele, ele usava amavelmente. Amavelmente. Por isso, eu quero pedir aos irmãos, sejam amáveis com os outros. Se tiver alguém que tem alguma dificuldade, seja amável. Sabe, procure aconselhar, ajudar, não desdenhar, não desprezar, mas incluir, trazer para si, fazer com que aquela pessoa possa vencer o seu mal e se tornar alguém na presença de Cristo e de Deus. O apóstolo Paulo, em segundo lugar, manteve uma postura de brandura para com aquelas pessoas. 1 Tessalonicenses 2,7, antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria os seus filhos. Ele fala aqui de brandura, de educação, de fineza no trato, aquilo que nós mais gostamos e que mais nós precisamos, meus irmãos. Nós não precisamos de estar num ringue de boxe, levando murro na nossa cabeça, no nosso peito, no nosso ser. Não, nós precisamos, da verdade, de algo que nos acalente, que nos abençoe, que nos fortaleça e que nos dê o crescimento que nós esperamos. Certamente que na mente do apóstolo, ao escrever este versículo nesta carta, o pensamento dele para aquelas pessoas era este: pelo contrário, comportamo-nos entre vós com uma simplicidade infantil, como quando uma mãe se torna criança novamente ao agradar os seus filhos. Em terceiro lugar e último, meus irmãos, e penúltimo, melhor dizendo, Deus se alegra sem reservas. 1 Tessalonicenses 2:8, assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos éreis muito queridos. Este é um sentimento de amor que deve existir, que nós devemos, na verdade, nos nossos relacionamentos,
transmitir àqueles que estão conosco. No verso 9 desta mesma carta, do capítulo 2, ele diz: porque bem vos lembrei, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Meus irmãos, aqui o apóstolo está dizendo que ele dedicava àquelas pessoas longas horas até ao ponto de grande fadiga, a fim de lhes dar o ensino do Evangelho, o alimento espiritual, de instruí-los adequadamente sobre os princípios da fé cristã, para que aqueles irmãos, aquelas pessoas ficassem preparadas para rejeitar falsas doutrinas, negatividades e viverem uma vida espiritual sadia e muito positiva diante de Deus. Esta capacidade de relacionar, ele diz aqui: assim nós, sendo vos tão afeiçoado. A gente ama a pessoa que é afeiçoada a gente. Às vezes eu fico um pouco abalado, simplesmente quando às vezes a pessoa chega perto assim e não diz nenhuma palavra e passa, porque a afeição é muito importante. Um sorriso, uma palavra, um bom dia, né? um toque de amizade é algo maravilhoso, meus irmãos. Paulo está dizendo: porque sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos éreis muito queridos. Amém? Você quer fazer isto com as pessoas? Você quer distribuir afeição? Quer ter também este retorno? Porque o apóstolo depois ele agradece grandemente àqueles irmãos, porque ele recebe o retorno da afeição, disso tudo que ele nos instrui no relacionamento, principalmente na vida cristã, e depois no final ele agradece, porque ele teve o retorno. E é isto que acontece quando você se mostra afeiçoado, quando você distribui simpatia, você recebe também essas coisas. E isto faz bem, é remédio, é cura para as nossas vidas. Em quarto lugar, o apóstolo viveu de modo justo, irrepreensível, exortando e corrigindo como pai a filhos, sendo exemplo. Uma das coisas, meus irmãos, que nós temos que ser é exemplo. Se nós queremos que estas coisas aconteçam, e nós estamos aqui recebendo a palavra para que verdadeiramente sejamos exemplos. Paulo se tornou um exemplo a ponto de dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E isto é para nós, para que nós sejamos também alguém à altura da natureza de Cristo, para que outras pessoas possam também nos imitar. Ele diz no verso 10 do capítulo 2: vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa
e irrepreensivelmente nos houvemos para convosco, os que creem. No versículo 11, ele diz: assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como a pai a seus filhos. No verso 12, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Então, o cuidado do apóstolo, toda a simpatia, todo o amor, tudo aquilo que ele estava transmitindo àqueles irmãos, tinha este propósito, este objetivo, de levar os irmãos a Deus, para que eles pudessem verdadeiramente contemplar a glória do reino de Deus e no futuro usufruir desse reino. O apóstolo viveu perante aqueles irmãos, aquela comunidade, vida exemplar, vida santa, vida de homem verdadeiramente separado para Deus, para ser usado pelo Senhor em todas e quaisquer circunstâncias, vida correta e de maneira que nada poderia apontar contra ele. Certamente ele poderia dizer, como Jesus disse: quem me convence de pecado? Pois vivia para ser uma pessoa agradável, e agradável aos homens e agradável a Deus. Assim se comportou o apóstolo, porque no seu coração tinha uma finalidade para com aquelas pessoas. O desejo dele era conduzi-los ou conduzi-las dignamente a Deus, isto é, como verdadeiros crentes, à semelhança dele. O apóstolo em tudo se colocou como espelho para que os tessalonicenses e os discípulos de Cristo que ele formou pudessem refletir através dele, Olhem para mim e vivam e sirvam a Cristo da maneira como eu o servi diante de vocês. Nada mais do que exemplo dos fiéis. Por isso foi que Paulo escreveu a carta a Timóteo e disse a Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis na palavra, no trato, nos relacionamentos, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Então, meus irmãos, vale a pena quando nós podemos refletir sobre esse sentimento de amor, de bondade, de meiguice, nós olharmos para nós mesmos, nós nos contemplarmos como pessoas influentes que somos e usarmos estes princípios da palavra do Senhor. Como diz o apóstolo Paulo para Timóteo: ser exemplo dos fiéis na palavra, como você fala, e também na palavra de Deus,
no trato, no relacionamento, no amor, na expressão do amor, do cuidado para com o outro, no espírito, na fé e também na pureza de vida. Que ninguém possa apontar qualquer coisa. Como nós aplicaríamos isto? Todo membro da igreja, para que possa assimilar os ensinamentos da palavra, devem se fazer como crianças, sem censura, de coração aberto e ansiosos para receber o aprendizado que lhe está sendo oferecido com amor, com carinho e com o desejo de lhes apresentar a Deus, justificados em Jesus Cristo nosso Senhor.